Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Meus queridos, eu creio que todos nós já nos demos conta que estamos à beira de uma crise apocalíptica. E acompanhe o texto agora na tela para compreender o que devemos fazer diante desta crise. Então, meus amados, diante desta crise, diante dessa urgência e necessidade de produzirmos nossos próprios alimentos, precisamos compreender por onde começar. Muitos ainda não possuem seu sítio, muitos ainda estão iniciando seu sítio e possuem dúvidas de como fazer com que as plantas produzam tão rápido, em pouco tempo, de forma econômica e prática. Sim, econômica também, meus queridos, pois nós sabemos que o preço do adubo tem aumentado de forma assustadora. E melhor do que isso, devemos produzir alimentos de forma saudável, ou seja, orgânica. Então é com este propósito que eu gostaria de compartilhar com você hoje o passo a passo de como produzir o seu próprio adubo orgânico de maneira prática, econômica e simples. Você irá aprender quais tipos de adubo você irá produzir, quais tipos de matéria-prima a ser utilizadas, onde prepará-las e como prepará-las. Então fique até o final, não se esqueça de se inscrever no canal para estar apoiando nossos projetos missionários. Então que Deus lhe abençoe e fique até o final. Primeira fase no preparo do adubo é a coletagem, onde você terá que coletar matéria orgânica composta de carbono e nitrogênio, descartadas em sua residência, na vizinhança ou mesmo na natureza. No nosso caso, aproveitamos as cascas de maracujás do plantio do vizinho. No seu caso, você colherá os materiais orgânicos que estiverem à sua disposição. Independente do adubo orgânico que você deseja obter, seja ele de origem 100% vegetal ou composto com esterco, é importante você compreender quais são as matérias que podem ser utilizadas na transformação do composto. Veja a lista de materiais que podem ser utilizados. Após coletar o lixo doméstico, você deve providenciar as outras matérias que formarão as outras camadas do composto, pois para ter um adubo rico em macronutrientes fundamentais ao crescimento, desenvolvimento e frutificação das plantas, como o cálcio, magnésio, nitrogênio, enxofre, fósforo e potássio, é necessário ter uma combinação equilibrada e proporcional. Uma das fontes principais de nitrogênio é o esterco de galinha, esterco de carneiro e torta de mamona. No nosso caso, conseguimos esterco de carneiro na chácara de um vizinho. É importante curtir o esterco antes de iniciar o processo. Outra matéria útil na formação do adubo é a serragem. Folhas secas, palha, cinza, cascas de arroz ou de trigo. No caso da serragem, ela deve ser pura, não pode ser de madeira tratada com verniz, pintura ou inseticida, devido aos metais pesados e outras substâncias tóxicas encontradas nestes produtos. Os demais materiais que temos disponíveis para utilizar é o capim. O capim pode ser de qualquer espécie, mambaça, braquiara, maçai, elefante ou até mesmo a polda de grama. Iremos utilizar também a palha de bambu, o bagaço de cana, que pode ser também substituído por casca de coco, tronco bulbo de palmeira, e iremos utilizar também o calcário, que também, além de calcificar a matéria, ajuda a acelerar a decomposição e afasta a presença de moscas e evita o mau cheiro também. É importante lembrar que o esterco de animais só deve corresponder a 30% do material orgânico. O lugar onde o material é transformado em adubo é chamado de composteira. A sua composteira pode apresentar alguns tipos de formato.
vai depender da sua conveniência e que ela atenda os requisitos necessários para que não seja comprometido a formação do composto. A nossa é semelhante a uma cisterna, mas você pode optar por leiras externas, ou um cercado, ou até mesmo por uma composteira doméstica que é vendida no mercado. O tamanho e o formato fica a critério de sua escolha. O importante é que a composteira esteja protegida do excesso de chuva e do excesso de calor, para que a temperatura dentro da composteira possa estar estável. Assim, os micro-organismos, que são os fungos e bactérias, poderão iniciar o processo de composição, juntamente com o auxílio de alguns insetos e até mesmo de minhocas. Após cada camada, é necessário aguar bem para manter a temperatura interna durante a fermentação do composto. Lembrando que nos primeiros dias é importante manter sempre úmido a composteira. E a cada 20 a 30 dias a matéria deve ser revirada. O objetivo é tornar o composto unificado e homogêneo. O prazo mínimo para a retirada do adubo vai depender da forma que você irá utilizá-lo. Se for para ser usado em pouca quantidade ou incorporação de solo, o prazo mínimo é 60 dias. Se for para ser usado em adubação de cova ou em linha, 90 dias. Se for para ser usado como matéria-prima de substratos, é 120 dias. Como você pode observar, primeiro está sendo colocado o capim seco para forrar a composteira, para que o material não tenha contato diretamente com o solo. Fique atento agora em cada passo das camadas que estão sendo ajustadas na composteira, para garantir um composto unificado e homogêneo. E a vantagem em fazer uma coleta em grande quantidade é que, por este preparo ser muito trabalhoso, é importante fazermos em grande quantidade, para que possamos ter adubo para suplementar as plantas o ano inteiro, né? No preparo de jardins, na germinação de semente, no preparo de mudas, na agricultura. Então são diversas finalidades, né? Principalmente para manter um pomar. E como você está vendo, após forrarmos o fundo da composteira com capim, iniciamos com a primeira camada de casca de maracujá. E logo em seguida com a próxima camada de esterco de carneiro. Se você não sabe, o período para a curtição do esterco é de em média de 30 dias. Você pode estar revirando ele em 3 dias até concluir os 30 dias e assim você já pode utilizá-lo. Sempre é importante uma variedade de matérias, porque na realidade as plantas necessitam de uma variedade de nutrientes. Muitos pomares não se desenvolvem por conta de excesso de nutrientes ou até mesmo deficiência deles. Então é por isso que o composto orgânico é uma ótima alternativa para quem quer suplementar o seu pomar o ano inteiro, para garantir uma boa frutificação, um bom desenvolvimento, uma boa formação de raízes, uma boa germinação. Então é uma alternativa ideal para quem mora no campo e não pode despender de muitos meios para manter os seus plantios. E uma vantagem de uma composteira grande é porque você pode usá-la como um depósito para grande quantidade de adubos. Porque se você não tiver material para enchê-la completamente, nos 30 dias que você for revolvê-la, você pode acrescentar
outras camadas de matéria orgânica, após revirar o material que está embaixo, pois o material que está embaixo ele fermenta primeiro, porque a fermentação é mais acelerada na parte interna. E sempre lembre-se de manter sempre úmida cada camada. E para isso é importante você se certificar de que todos os cantos, ou melhor, em todos os ângulos, a composteira foi molhada. Porque estes são os momentos finais e decisivos para garantir a decomposição das matérias. Pois depois de tanto trabalho, não podemos falhar em nenhum detalhe na produção deste adubo, que servirá para manter todos os plantios na terra. Agora lançamos uma camada de calcário. O calcário pode ser encontrado no mercado com um preço bem acessível. Se você não tiver calcário à sua disposição, pode utilizar também o pó de cinza, que é excelente também. E após umedecermos o calcário, partimos para a nova camada, com as sobras dos materiais que restaram das primeiras camadas e com um pouco de barro que foi extraído da composteira. E logo em seguida, como vocês estão vendo, o bagaço de cana e as palhas de bambu. Se você tiver à sua disposição uma forrageira, você pode estar triturando este material para acelerar a decomposição. E logo após concluirmos a camada com a palha de bambu, despejamos um pouco de barro para que logo em seguida possamos despejar também o pó de serra. E assim vamos enchendo a nossa composteira. Pois lembrando que quanto mais matéria, mais quantidade de adubo. E assim refazendo novas camadas, até utilizar toda a matéria que está disponível. Nesta última camada, você pode estar usando também palha de arroz, que é um material facilmente de ser encontrado em usinas. Lembrando que somente na compostagem que não é necessário curtir a palha de arroz, mas em jardins e outros cultivos, ela deve ser curtida antes de ser utilizada. Tornamos a umedecer conforme os protocolos e logo em seguida acrescentamos mais uma camada de barro para garantir a unificação do composto e uma camada de calcário, que, como eu disse anteriormente, além de ajudar a acelerar a decomposição, ajuda a afastar a presença de moscas e insetos indesejáveis. E agora, por último, nós utilizamos as palhas da bananeira, que além de ser nutritiva, ajuda a conservar a umidade dentro da composteira. Ela é ótima para fazer a cobertura de solo. Se você não tiver acesso à palha de bananeira, você pode utilizar a palha de coco, coco babaçu, ou do coqueiro, ou de buriti. E após concluirmos as camadas, estamos pondo estas palhas para abrigar a composteira do sol, pois estamos no verão. No inverno será colocado um cercado com uma pequena estufa.
E agora, queridos, é aguardar os 20 a 30 dias para fazer o revolvimento. E por fim, colhermos nosso adubo. E se você gostou deste vídeo, compartilhe, curta e se inscreva para apoiar o nosso canal. Que Deus abençoe a todos.